Faz o Manhã do Ar junto com a gente. Manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante, é muito simples. Basta enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo pro nosso WhatsApp, que é 992258767, que a gente mostra aqui a sua denúncia e ajuda a solucionar o seu problema. Você também tem a opção, lógico, de usar a página do Facebook e ficar por dentro dos detalhes das reportagens que a gente mostra aqui, também dos assuntos da entrevista, números de telefone, todo o serviço para você poder usar essa informação aí no seu dia a dia. E é lógico que você fica à vontade também para participar aqui do Manhã no Ar com a gente. Como eu falei anteriormente na abertura do programa, existem hoje duas situações acontecendo nesse momento na cidade, que é a greve dos rodoviários da empresa Global Green, começou às 4 horas da manhã, e também esse acidente com 6 vítimas, que aconteceu agora há pouco. As 6 vítimas estavam num carro passeio e colidiram com um ônibus que fazia transporte ali, rotas para o distrito. Nossas equipes já estão em deslocamento para essas duas situações. Enquanto isso, vamos falar para vocês, vamos mostrar para vocês a situação de mais uma etapa aí da Operação Pescador. 150 policiais civis intensificaram na noite de ontem e até início da madrugada, as ações de fiscalização na zona norte da cidade. É mais uma etapa da Operação Pescador que foi intensificada depois dessa onda de violência que ocorreu no último fim de semana em Manaus. Vamos ver. 150 policiais civis participaram da Operação Pescador 4. O objetivo, aumentar a sensação de segurança nas ruas e tentar inibir a criminalidade que assustou a população nos últimos dias. Considerando que não é a função primordial da Polícia Civil esse tipo de policiamento, mas mesmo assim todos estão engajados, né? A ordem do secretário, a ordem do governador, que a polícia também se engaje nesse tipo de policiamento. E o objetivo, como disse o secretário, é inibir crimes mais graves, né? E isso vai inibir uma pessoa que esteja na rua querendo assaltar uma residência, um estabelecimento comercial, e também para inibir os pequenos crimes, né? de pequenos roubos que acontecem em via pública. Foram montadas 40 equipes e espalhadas por toda a zona norte da cidade. O foco é abordar motociclistas e ônibus do transporte coletivo em busca de foragidos, drogas e armas. Gentileza, traga sua bolsa aqui, dá uma olhada na sua bolsa. Obrigado, boa noite. E nós estamos à procura de armas, drogas, foragidos, motos roubadas. Esse é o trabalho também da Polícia Judiciária, identificar esses autores. Nas principais avenidas da Zona Norte foram montadas barreiras com viaturas. Na Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, vários veículos foram abordados. Tá mochila aí dentro aí, ó. Deixa a mochila aí dentro aí. Érico Saraiva e os amigos que voltavam do futebol desceram do carro durante a revista dos policiais e aprovaram a medida. O que você achou aí da operação? Não, eu acho correto e tal, decorrente das mostras ocorridas pela cidade, tá tranquilo, sem problema nenhum. Em frente às casas, os moradores observavam a ação da polícia. Adson espera que as fiscalizações aconteçam com mais frequência. Poderia ter mais, né? Acho que é a primeira vez que eu estou vendo aqui, né, durante essa avenida até aprontada, acho que é a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de coisa da polícia. Né? Você sente mais seguro? Com certeza. Só quem ganha é a população, né? A operação Bom dia, deve Dani. se estender por toda a semana. Uma operação conjunta entre o Batalhão Ambiental da Polícia Militar e órgãos do meio ambiente destruiu uma plantação de maconha em terras indígenas ao longo do rio Abacaxis e Cuminatã, que passam pelos municípios de Nova Olinda, Borba e Maués. Olha as imagens dessa operação. A ação vinha sendo realizada desde o início desse mês e foi encerrada ontem. Além da droga, foram apreendidos durante o trabalho armas e munições. As plantações da droga foram identificadas através de imagens do Sistema de Proteção da Amazônia, que ajudou aí monitorar toda essa área. Durante a operação, os policiais encontraram 2 áreas em torno de 3 hectares com plantação de mudas de maconha. Já em estado avançado, olha só, são imagens realmente impressionantes que mostram a destruição dessa plantação. As mudas da droga foram arrancadas, como a gente vê nas imagens, e incineradas pelos policiais. As armas e munições apreendidas foram apresentadas na delegacia de Nova Olinda do Norte, juntamente com 2 mudas de maconha para serem periciadas. E depois, então,
foram apresentadas à Justiça do município. Olha então as imagens que a gente tem dessa operação. Vamos lá para cima, vamos lá para o RC Cop, que está sobrevoando a Grande Circular, onde agora há pouco aconteceu um acidente gravíssimo envolvendo um carro e um micro-ônibus. Fala, Deilson, qual é a situação aí nesse momento? Olha só o estado do carro, meu Deus do céu. Fala, Deilson. Pois é, Dani. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Manhã no Ar nesta quarta-feira, muito tumultuada, transporte coletivo paralisado e agora esta colisão envolvendo um Voyage, a informação que a gente obteve, um carro de passeio e um ônibus particular. E, consequentemente, Dani, nós tivemos a informação de que 3 pessoas acabaram morrendo nesta colisão envolvendo este ônibus particular e este carro de passeio, mais precisamente o Voyage, como Alex Gomes mostra neste momento. O acidente fatal aconteceu aqui na Grande Circular 2, nesta via que dá acesso aqui para a Reserva Duque, na zona leste da capital do Amazonas. O fato aconteceu mais precisamente em frente à Escola Estadual Frei Mário Monacelli, que é uma escola muito conhecida neste ponto da nossa cidade. E, infelizmente, a gente mostra uma imagem muito forte. Vamos fechar lá, Alex, no carro, que inclusive está coberto ali por alguns plásticos. Neste momento, a gente observa que ao lado dele tem 2 viaturas do Corpo de Bombeiros. Também já chegaram por ali viaturas, carros da Polícia Militar. E a gente observa que por aqui está tudo paralisado na Grande Circular 2, nesta via que dá acesso aqui para o Nova Cidade e também para a Cidade de Deus. A gente observa ali completamente destruído. Tem o agente do Manaus Trans próximo da situação. Infelizmente, a informação que a gente traz não é boa. São 3 vítimas fatais a priori nesta colisão envolvendo este carro particular e este ônibus também. O ônibus, a gente observa, Dani, é aquele ônibus lá na frente. Vamos fechar lá, Alex? Exatamente, está aí, ó. Este ônibus aí, o de trás. Este ônibus de trás, a gente observa que deve ter sido ele, até porque a frente deste ônibus está completamente destruída. A gente vai dar um 360 aqui, eu, comandante Robson Teixeira, e o Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico. A gente vai mostrar a parte da frente deste ônibus aí, que o Alex mostra agora em detalhes. Ali, ó, está um pouco destruída a frente deste ônibus particular. A gente observa ali o motorista também, algumas pessoas que já chegaram para conversar. O lado ali, ó, o lado esquerdo, aquela parte onde fica o motorista, está completamente destruída aí deste ônibus que o Alex Gomes mostra. Vamos abrir agora, Alex. Vamos abrir para mostrar ali atrás, mais uma vez, a movimentação dos profissionais que chegaram para essa ocorrência. Existem também agentes do Manaus Trans já aqui e, infelizmente, a situação é muito complicada, é uma situação triste que a gente não queria trazer para os nossos telespectadores, os nossos amigos do Manhã no Ar. Mas, infelizmente, a gente traz que 3 pessoas acabaram morrendo nesta colisão envolvendo um carro particular, mais precisamente um Voyage, e este ônibus particular também. Dani. A gente vê nesse momento as autoridades, a polícia, né, passando um cordão de isolamento, tentando afastar as pessoas. Olha só, inclusive as próprias viaturas estão servindo nesse momento para que seja feito esse isolamento. As pessoas estavam muito próximas ao local do acidente, são cenas realmente muito fortes para quem está ali. A gente imagina qual é a situação. A informação que a gente tinha anterior, que 6 pessoas estavam a bordo, essa foi a informação inclusive que eu dei, Adeilson, no início do programa, que 6 pessoas estavam a bordo, 6 pessoas, sendo 4 mulheres e 2 homens. Agora o Adeilson já traz informações mais atualizadas, que 3 pessoas, infelizmente, nessa tragédia que aconteceu agora há pouco, agora de manhã, 3 pessoas morreram nesse acidente gravíssimo aí na Grande Circular. A gente tem alguma informação se havia outras pessoas dentro do carro, Adeilson, se há feridos nesse acidente? Dani, a gente não tem essas informações. Inclusive, a informação que nós temos, nós tivemos 2 informações ainda. Realmente que haviam 6 pessoas mortas. Mas chegou agora uma segunda informação para a gente, por meio de algumas fontes que nós temos, de que 3 pessoas acabaram morrendo. Então, uma informação ainda não precisa. A gente vai estar acompanhando.
Oi, Dani. Certo, então a gente vai confirmar, na verdade, se sabe então nesse momento o seguinte, é um Voyage cor preta, esse acidente aconteceu agora no início da manhã na Avenida Grande Circular, existe aí uma dúvida se eram 3 ou 6 pessoas que estavam dentro, mas a gente consegue ver pelas imagens que o Adeilson, Alex, comandante Robson trazem ao vivo agora do RC Cop, que foi um acidente realmente de grandes proporções. Não tem como acontecer isso que aconteceu nesse carro, se não em grande velocidade. A gente acabou de mostrar para você também o ônibus está muito batido, mas é um carro obviamente muito maior e sofreu muito menos impacto. Olha aí, nesse momento a gente volta com as imagens do ônibus e realmente o ônibus está bastante danificado, a frente dele está bastante danificada, mas nada que se aproxime do estado que ficou aquele carro de passeio completamente destruído. Inclusive a gente só sabe a marca, né, que é um Voyage, porque foi descrito pelos bombeiros, pela polícia que está lá, porque a gente sequer consegue identificar pelo estado que ficou o carro realmente completamente destruído. Há muitas dúvidas em relação a isso, né? O carro ele está na contramão, aparentemente, ele deve ter rodoviado, deve ter rodopiado aí para ficar nessa posição. Muita gente agora paralisa a Avenida Grande Circular. Adeilson, quem está nesse ponto, olha só, as pessoas sendo retiradas, agora os curiosos sendo retirados aqui, você vê na direita do seu vídeo, agora bem no centro do seu vídeo, porque o cordão de isolamento que o Corpo de Bombeiros acabou de passar está afastando essas pessoas, esses curiosos. Você continua acompanhando então daí, né, Adeilson? Ok, a gente vai continuar acompanhando, Dani, e a gente, só para deixar bem claro para quem anda por aqui pela Grande Circular, que a colisão, este acidente aconteceu para quem vem do Nova Cidade em direção à Cidade de Deus, aqui pela Grande Circular, que dá acesso inclusive aqui à Reserva Duque, na zona leste da capital do Amazonas. Então esse acidente foi no sentido Nova Cidade, Cidade de Deus. Realmente foi uma colisão muito forte. Aí as imagens que a gente mostra, principalmente do carro, realmente completamente destruído na contramão, é uma ilustração desta situação, deste acidente com vítimas fatais que aconteceu aqui na Grande Circular 2, na zona leste da capital do Amazonas. Inclusive, Dani, vamos tentar só abrir um pouquinho, Alex, para mostrar que tem um desvio lá na frente, para quem vem, por exemplo, lá do Nova Cidade, que normalmente faz esse trajeto para tentar sair da Zona Norte e ligar ali para a Zona Leste. Lá na frente ali tem um desvio que já foi feito, inclusive, pelos profissionais do Manaus Trans. Então, quem normalmente pegaria aí o trânsito aqui pela Grande Circular 2, passando em frente da Reserva Duque, o Alex mostra agora ali, ó, lá em cima, naquele retorno. Então, quem vem lá do Nova Cidade já entra ali para o lado da Cidade de Deus. Tem um desvio que foi feito exatamente pelos profissionais do Manaus Trans, até porque para deixar esta parte aqui, este local que aconteceu essa tragédia aí, realmente bem aberto, bem à disposição dos profissionais do Corpo de Bombeiros e do Manaus Trans realizarem os trabalhos aqui na Grande Circular 2. A gente continua por aqui acompanhando essa tragédia na zona leste da nossa cidade, infelizmente, na manhã desta quarta-feira. Dani. Adeilson, acabaram de chegar algumas informações agora, confirmando pelo SAMU, que são informações do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que infelizmente, realmente, essa tragédia é maior do que a gente possa imaginar. 6 pessoas, meia dúzia, 6 pessoas estavam no carro e todas, infelizmente, morreram. Então, o Corpo de Bombeiros e o SAMU acabam de atualizar aqui para a produção, que acabou de chegar essa informação então aqui no estúdio, que 6 pessoas estavam nesse carro, todas morreram, não há sobreviventes. E segundo esse acidente, e segundo informações preliminares, segundo testemunhas, essas pessoas estavam em um bar, né? Elas estavam próximo ali a um posto de gasolina. É possível, inclusive, que o motorista tivesse alcoolizado, segundo as informações das testemunhas e do SAMU. E, infelizmente, essa tragédia, então, foi vista, a gente está acompanhando aí na manhã dessa quarta-feira. As imagens são muito fortes, você vê nesse momento os bombeiros cobrindo o carro, já estava coberto com essa lona azul e agora a gente acompanha aqui para eles, enfim, terem alguma modificação de legistas, inclusive, eles estão aí manipulando o carro, mas que ele foi coberto por uma questão de preservar, né, infelizmente, essas vítimas que não resistiram a
a esse acidente gravíssimo. Adeilson, o Márcio Azevedo já está aí na área, viu? Ele já foi deslocado para aí. Okay. E a gente, inclusive, vai falar com ele agora. A gente continua com as imagens do RC-COP, mas eu gostaria de pedir o Márcio Azevedo, que já está aí embaixo. Você me ouve, Márcio? Infelizmente, é uma cena aqui indescritível. A polícia teve que colocar agora um plástico azul sobre o veículo, porque as imagens são extremamente fortes. O ônibus que colidiu da empresa Transdeno, um ônibus do transporte especial, só que era motorista, o supervisor da empresa. O que foi que aconteceu? Então, o que aconteceu é que o nosso carro vinha nesse sentido, indo para a fábrica, e eles em contramão. Eles de lá para cá. Eles passaram por cima do canteiro aqui, aí bateram ali e pegou nosso carro aqui. Isso aconteceu. O pessoal do seu ônibus está todo mundo bem, graças a Deus não aconteceu nada, só impacto mesmo, mas não aconteceu nada com o nosso pessoal. Como é que o senhor chama? Wagner. Obrigado, Daniela. A gente conversou com o seu Wagner, que é responsável pela empresa. Você vai voltar a conversar com o senhor daqui a pouquinho? A gente vai aqui encostar no local, Dani, ou seja, pelo que ele nos passou, o veículo entrou na contramão, Daniela. O veículo entrou na contramão, deve ter perdido o controle e ficou completamente destruído. A imagem aqui a gente não consegue nem visualizar que veículo é esse que está envolvido nesse acidente. Agora, fato é que todo mundo que estava dentro está com parte do corpo dilacerado. A cena é horrível, Daniela. A cena é muito horrível. Márcio, a gente sabe, você consegue apurar exatamente a hora que aconteceu esse acidente? Imagino eu que tenha sido agora já com um dia claro, né, de manhã. Cerca de 40 minutos. Cerca de 40 minutos. Então, assim, esse ônibus transportava trabalhadores, operários para uma fábrica do distrito, é isso? Exatamente, ele estava na rota, pegando os trabalhadores aqui da Zona Norte, para a área da Cidade de Deus, ia para a Grande Circular, passando no sentido lá do Reserva Adolfo Duque, e como disse o supervisor da empresa, o veículo veio na contramão, deve ter perdido o controle e colidiu na lateral. O ônibus está batido na lateral dianteira esquerda, na área do motorista, onde ele está batido. Essa é a situação aqui do local. Eu vou ver se eu converso com o doutor Gerson, o delegado Gerson que está no local. O doutor Gerson está ao vivo com o nosso helicóptero aqui em cima para a TV A Crítica. O supervisor da empresa disse que esse carro entrou na contramão. O que o senhor já conseguiu de informação? Olha, nós ainda não temos nenhuma testemunha que tenha se apresentado e declarado tudo que ela viu, né? Mas o tenente da Polícia Militar, ele já conversou com um mototaxista da área. O mototaxista disse que essas pessoas estavam no posto de gasolina ingerindo bebida alcoólica e desceram em alta velocidade fazendo manobras perigosas, né? E aí, a partir daí, isso já foi confirmado por outras pessoas. Eles perderam o controle do veículo, bateram no meio-fio, né, no canteiro central que é aqui, na verdade, subiram para a contramão e aí então colidiram com o ônibus que estava descendo a avenida. Quantas pessoas estavam nesse veículo, doutor? 6 pessoas. Alguém sobreviveu? 3 pessoas na frente, 3 atrás, todas estão mortas. Olha, conversando com o delegado Gerson Feitosa, que é delegado, o senhor está hoje de plantão no 13º ou no 6º? No 6º Distrito Federal de Polícia, que é a área da Zona Norte, e do 6º DIP na hora do plantão, dando esses detalhes para a gente, Daniela, infelizmente, do que aconteceu na manhã de hoje, aqui na Avenida Grande Circular 2, na Zona Norte de Manaus. Márcio, então, os corpos, as pessoas ainda estão dentro do veículo. Quando é que vai começar, Todos. Quando é que vai começar, então, o trabalho dos legistas? O IML já está a caminho? Qual é a situação nesse sentido? O Instituto Médico Legal já está com o veículo aqui no local. Já existem, o Corpo de Bombeiros também já está aqui para utilizar equipamentos para tentar abrir aqui a lataria e retirar essas pessoas que estão ainda dentro do veículo. Tá certo. Infelizmente, a gente nossa obrigação mostrar, mas é realmente uma tragédia. Sempre é muito triste, a gente sabe, as pessoas têm famílias, enfim, é muito triste uma situação como essa que a gente mostra nesse momento, 6 pessoas num acidente fatal de carro, agora há pouco, cerca de 40 minutos atrás, na Grande Circular. Vamos fazer o seguinte, Márcio, você continua acompanhando aí e eu vou voltar lá para cima com o Adeilson. Você me ouve, Adeilson?
Perfeitamente, Dani. Então vamos fazer o seguinte, enquanto o Márcio acompanha então essa situação em terra aí, enfim, da retirada dos corpos, da apuração de que pode ter levado a esse acidente, já há indícios que o motorista estava alcoolizado, vinha na contramão, como o delegado acabou de falar pra gente ao vivo. Vamos fazer o seguinte, para quem circula aí pela área, mostra como é que a pessoa deve fazer, mostra a situação do trânsito, Adeilson, pra gente. Dani, olha, para quem vem, por exemplo, ali da Cidade de Deus, para quem vem da Zona Leste em direção à Zona Norte, já que esta via aqui, a Grande Circular, ela liga exatamente a Zona Norte com a Zona Leste da nossa cidade, para quem vem da Zona Leste, ali do Jorge Teixeira, do próprio Tancredo Neves, para quem vem da Grande Circular do Otávio Mirim em direção à Nova Cidade, até que o trânsito não está complicado, está bom. A retenção ela acontece só aí, onde o Alex mostra, na chegada exatamente da tragédia, até porque os curiosos param, olham, e aí realmente o trânsito fica um pouco mais lento aí neste ponto, onde o Alex Gomes mostra para quem vem da Zona Leste, reitero, para quem vem da Cidade de Deus, em direção à Zona Norte, em direção ali à Nova Cidade. Já para quem vem da Cidade Nova, da Zona Norte, em direção à Zona Leste, aí tem um desvio lá em cima, ninguém passa por aqui. Aí o desvio está acontecendo lá onde o Alex Gomes mostra neste momento. Esse desvio dá acesso para o condutor que sai lá do Nova Cidade, em direção aqui à Zona Leste, e por dentro ali do Cidade de Deus. Então tem toda uma orientação, inclusive tem até um articulado tentando sair ali da Cidade de Deus em direção à Nova Cidade. Então tem toda uma orientação, tem todo um direcionamento sendo feito por parte do Manaus Trans. Eles estão ali, inclusive, colocaram os cones até para evitar que o condutor que vem lá do Nova Cidade passe aqui pela situação. Eles estão entrando ali por dentro da Cidade de Deus. Então tem todo o desvio e tem todo o acompanhamento e o direcionamento sendo feito exatamente pelos profissionais do Manaus Trans aí nesse desvio que o Alex mostra, inclusive é numa curva que dá acesso lá para o Nova Cidade, para o Cidade de Deus e para a Reserva Duque. Então o condutor que vem lá da Zona Norte, passando ali pelo Nova Cidade, desse desvio então por dentro aí do bairro Cidade de Deus. Inclusive, vamos só andar ali por dentro, Alex, mostra aí, ó. Olha aí, o condutor anda por aí, vai lá por trás, aí tem um desvio como o Alex mostra. Pode seguir, Alex, para a esquerda. Vamos seguir aí, ó, seguindo a rota dos veículos, eles vão, tá aí, exatamente, pode ir, Alex. Eles seguem ali por trás da tragédia e depois esse desvio dá acesso depois da situação, passando ali pela Escola Estadual Frei Mário Monacelli. Então, para quem vem ali do Nova Cidade, tem que ter um pouco de paciência assim, até a chegada ali para a Cidade de Deus, devido a esse desvio que está sendo feito pelos profissionais do Manaus Trans aqui na situação, aqui na Zona Norte. Dani. Adeilson, vamos fazer o seguinte então, o Márcio, como eu falei, está aí em terra, ele vai acompanhar agora esse trabalho de retirada, de remoção dos corpos feitos, que será feita pelo IML. São imagens realmente muito fortes por uma questão de preservar, né, as famílias dessas pessoas que morreram agora de manhã. São 6 pessoas que morreram nesse acidente de carro. Nós vamos sair então com o RC Cop daí e vamos lá para a empresa Global Green, para a garagem da Global Green, onde há uma paralisação desde as 4 horas da manhã. Existe um conflito, uma situação de conflito lá também entre motoristas que querem aderir à paralisação e outros que não querem. Então o Márcio continua acompanhando. Olha só, a gente mostra nesse momento, olha só, o IML, nesse momento, exatamente o que eu estava falando, o carro então foi deslocado até lá. A gente mostra a quantidade muito grande de curiosos, realmente muita gente em torno. Houve aí, a área foi isolada, né? Teve um cordão de isolamento, os carros estão servindo inclusive de apoio para esse cordão de isolamento. E agora então, nesse instante, vai começar o trabalho da perícia. A gente não vai acompanhar exatamente o trabalho por esses motivos que eu falei. Realmente são imagens muito fortes, né? Os corpos ainda estão nesse momento dentro do carro e a gente, por uma questão de respeito, vai deixar a imagem do jeito que está, aberta. Ó, você vê que a gente está com uma imagem exatamente. Obrigada, agora melhorou ainda mais, Alex. A gente vai mostrar essa imagem de longe, por uma questão de respeito, quem está em casa, as famílias dessas vítimas também, né? Então, nesse momento o IML está aí, olha, com o carro destinado a esse tipo de trabalho e nesse momento, então, os corpos
estão sendo retirados do carro para serem levados à sede do IML, onde ocorrerá a perícia. É isso, né, Adeilson? Exatamente, Dani. Inclusive, a cena é muito forte, nós estamos aqui bem próximo, uma situação muito complicada, infelizmente, a gente não gosta de mostrar isso, mas a gente tem que noticiar e é uma cena muito forte. E só para ressaltar, Dani, que o desvio está sendo feito por dentro aqui do Alfredo Nascimento, pegando ali parte da Cidade de Deus, aí o condutor segue direto ao seu destino ali para a zona leste da capital do Amazonas. Passa pelo Alfredo Nascimento, passa pela Cidade de Deus e aí segue o seu destino ali para a zona leste da capital do Amazonas. Infelizmente, esse fato aconteceu quase em frente aqui à Escola Estadual Frei Mário Monacelli, aqui na Grande Circular 2, e realmente é uma cena, são imagens fortíssimas, mas que infelizmente a gente tem que mostrar, porque temos que noticiar até para colaborar com o trânsito na manhã desta quarta-feira. Dani, de tempo aberto, o sol já começa a aparecer, mas infelizmente a gente mostra esta cena aí, dessa tragédia com 6 mortos aqui na Grande Circular 2. Dani. Pediria, Adeilson, que o Alex se aproximasse um pouco mais da câmera, não tão fechado, numa questão de preservar o trabalho da perícia, as famílias dessas vítimas, mas que a gente possa, de alguma maneira, acompanhar aí o que está acontecendo nesse momento. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, então, aí nessa área onde aconteceu o acidente na Grande Circular. Daqui a pouco a gente tem hoje 2 factuais simultâneos, 2 acontecimentos simultâneos na cidade, que é esse acidente que a gente mostra agora, e também a paralisação de parte dos ônibus da Global Green, que é a maior empresa aí de transporte coletivo da cidade. Existe hoje, nesse momento, pessoas querendo que os ônibus sejam paralisados, outras querendo trabalhar. A gente vai daqui a pouco para essa outra ocorrência, porque nesse momento a gente continua mostrando, então, o trabalho de retirada e o trabalho da perícia de retirada dos corpos desse acidente que vitimou 6 pessoas há cerca de 1 hora atrás na Grande Circular. Segundo informações do delegado, do delegado que acompanha esse caso, essas 6 pessoas, segundo testemunhas que disseram para ele, essas 6 pessoas estavam bebendo em um posto de gasolina até agora de manhã e não se sabe direito o que aconteceu, mas 3 pessoas no banco de trás, 3 no banco da frente, ou seja, além do motorista, outras 2 pessoas no banco de passageiro, entraram pela contramão da Avenida Grande Circular e acabaram colidindo de frente, gente, de frente com um ônibus que levava trabalhadores para o distrito. Nesse momento a gente vê, olha só, algumas pessoas saindo, se movimentando, estão saindo ali, muitos curiosos, gente que vem e vai, é um momento de muito movimento, olha, em frente exatamente ao colégio Mário, eu não consigo ver daqui o nome, é Mário... Frei Mário Monacelli. Frei Mário Monacelli. A gente vê os adolescentes, as pessoas entrando no colégio e, como o Adeilson falou, inclusive a pista no sentido inverso está com trânsito lento, porque muita gente muitos curiosos, para ver o que está acontecendo. A gente tem mais alguma informação aí de baixo com o Márcio? Aí eu continuo com o Adeilson, produção. Então, o Márcio vai daqui a pouco entrar em contato com a gente, ele está acompanhando aí de terra. Aí por cima você consegue ver o que nesse momento, Adeilson? Continua então o trabalho dos peritos, é isso? Exatamente, continua o trabalho dos peritos e aquela lentidão ali para quem sai da Cidade de Deus em direção à Nova Cidade, a gente mostra aí em detalhes. E para quem está chegando agora, Dani, só para ressaltar que essa colisão envolveu aquele carro completamente amassado e o ônibus. Vamos mostrar o ônibus, Alex Gomes, ali na frente, ó. Tá aí o ônibus. E um detalhe, né? O carro ficou completamente esmagado, acabado. Não foi à toa que a consequência deste esmagamento foi exatamente a morte das vítimas, dos condutores, das pessoas que estavam dentro do carro. Ele ficou completamente esmagado. E o ônibus, vamos mostrar a frente do ônibus, Alex Gomes. O ônibus, ele ficou só com aquela parte ali, ó, dianteira, onde fica o motorista, acabado. A gente olha ali embaixo que na frente do ônibus, do lado onde fica exatamente ali o motorista, ficou danificado, mas não foi, se a gente comparar com a situação do carro de passeio. O ônibus, graças a Deus, ficou só dessa forma ali, não houve vítima, apenas aquele susto muito grande, né? Que sofreram os industriários, os trabalhadores que estavam dentro deste ônibus. Graças a Deus eles ficaram só assustados com a situação,
Agora, infelizmente, as 6 pessoas que estavam acabaram morrendo na hora, depois desse carro aí entrar na contramão. Esse é o ônibus e um pouco ali na frente, o Alex vai abrir, vai mostrar o carro, infelizmente, completamente destruído, com 6 pessoas mortas no interior dele. E neste momento a perícia chega por ali, os corpos, Dani, aos poucos, já vão ser recolhidos e colocados dentro ali do chamado carro-tumba do Instituto Médico Legal, que está ali ao lado do carro completamente esmagado. A gente observa, tem também mais uma viatura do Corpo de Bombeiros, outra viatura um pouco mais na frente, inclusive foram eles que chegaram aí para os primeiros atendimentos, até mesmo para tentar salvar as vítimas do carro particular, mas infelizmente não deu para fazer isso, até porque todos acabaram morrendo no momento da colisão, nesta situação, neste fato que aconteceu aqui na Grande Circular 2, que liga a Zona Norte à Zona Leste da capital do Amazonas, quase em frente à Escola Estadual Frei Mário Monacelli, nas proximidades aqui da Reserva Duque. Dani. E aí, Adeilson, a gente pode imaginar, assim, segundo as primeiras apurações da polícia, é uma mistura, é realmente uma mistura fatal, né? Álcool, contramão, você vem em contramão e em alta velocidade, porque um carro que ficou nesse estado completamente destruído não vinha realmente em baixa velocidade, não. Você junta álcool, uma noite sem dormir, porque teriam, segundo as testemunhas, essas pessoas teriam amanhecido aí bebendo em um bar, num posto de gasolina. Na contramão, talvez, provavelmente causado por todo o estado aí que o álcool provoca no motorista. E alta velocidade realmente é uma combinação fatal. Serve, inclusive, de alerta, né, para as pessoas que nos assistem agora terem cuidado realmente. As leis de trânsito estão aí para serem cumpridas e para que as vidas possam ser salvas. Infelizmente, não é o que aconteceu na manhã dessa quarta-feira, uma tragédia envolvendo a morte de 6 pessoas em um acidente de carro na Grande Circular. A gente conseguiu contato com o Márcio, Adeilson, a gente vai falar com ele agora. Fala, Márcio, quais são as informações aí do trabalho da perícia? Eu estou aqui com o motorista do ônibus, o senhor Edinaldo, que vai nos contar a visão dele do acidente. Senhor Edinaldo, o senhor já tinha pego mais ou menos 20 e poucos trabalhadores da empresa, estava seguindo na rota, subindo aqui pela Grande Circular, quando tudo aconteceu? Foi, quando tudo aconteceu. O Voyage vinha do posto da pista e em alta velocidade. Deu uma guinada na pista e passou o canteiro central, pulou para cima de mim. Você ainda tentou desviar? Tentei desviar. O carro foi para a lateral da pista, estourou até o pneu dianteiro, tentando desviar. Por pouco seu ônibus também não capotou? Por pouco, então chegou a capotar. Muito obrigado, Edinaldo. Olha, conversamos aqui com o motorista do ônibus, Daniela. O ônibus já foi fotografado, está sendo feito trabalho de perícia. E a cena aqui também, por pouco, realmente, a tragédia não foi maior. O ônibus transportava mais de 20 passageiros na hora, indo para uma empresa do distrito, e quando tudo aconteceu. Como ele falou, foi surpreendido aí pelo veículo na contramão, ele só teve tempo de uma desviada. Agora, o que chama a atenção, Daniela, é que a lateral do ônibus aqui está cheio de marca de cor vermelha, e não precisa nem detalhar do que é. O ônibus, a lateral dele está toda suja aqui de uma cor avermelhada, proveniente das pessoas que estavam dentro desse carro, que ficou completamente destruído aqui na Avenida Grande Circular. Lembrando aos motoristas que o sentido da bola aqui do Nova Cidade até a Reserva Duque está interditado, viu, Daniela? Realmente uma tragédia que a gente mostra no Manhã no Ar, agora na manhã desta quarta-feira. Obrigada, Márcio Azevedo, continua aí embaixo acompanhando. Adeilson, eu vou com você agora e a gente vai, então, continuar aqui o programa com outros assuntos e daqui a pouco a gente volta, então, com mais detalhes aí, com mais apuração sobre essa tragédia que aconteceu, então, na manhã dessa quarta-feira, vitimando fatalmente 6 pessoas. Obrigada, Adeilson, Márcio. Daqui a pouco, então, a gente volta com vocês. É mais, Dani. A Polícia Federal do Amazonas apreendeu na tarde de ontem 570 quilos de drogas que estavam escondidas em um sítio localizado no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Olha aí, você tem imagens do momento dessa apreensão. Entre os entorpecentes tinham 420 quilos de maconha e 150 quilos de cocaína.
Parte dessa droga estava escondida dentro de placas de revestimento, olha só. Além da droga, também foi apreendida uma pistola de uso restrito e munições. 4 pessoas foram presas no local, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens já haviam sido presos anteriormente pela Polícia Federal pelo mesmo crime, aí, tráfico de drogas. Tudo indica que parte dessa droga seria mandada para outros países. E a Polícia Federal do Amazonas é a polícia também, olha só, a Polícia Civil cumpriu ontem um mandado de prisão contra um homem de 30 anos acusado de estuprar de tentativa de estupro de 2 adolescentes na rodovia AM10. O repórter Márcio Paz Barreto tem as informações desse caso. Os crimes contra as 2 adolescentes aconteceram, um no dia 25 de maio e o outro no dia 29 de junho, em um ramal conhecido como Água Branca, que fica localizado no quilômetro 30 da M010. De acordo com a polícia, Rogério Borges Mendonça, de 30 anos, usava sempre o mesmo modus operandi. Ele tinha um discurso de que era evangélico e prometia emprego para as vítimas. Depois que ganhava a confiança delas, levava para um local deserto e lá ele cometia o crime de estupro. Ainda segundo a polícia, Rogério teria uma ficha bem extensa de acusações e crimes contra menores de idade. Eu acredito que tenhamos mais vítimas. Para tanto, eu conclamo à população, aquelas pessoas que foram sim vítimas dele, que vinham até a delegacia, não tenham medo, para a gente continuar esse trabalho de investigação e ele também responder por outros crimes que possivelmente ele tenha praticado. O que acontece com o Rogério a partir de agora? O Rogério baixou agora a cadeia pública, onde responderá pela tentativa de homicídio, pelo estupro e o estupro da outra adolescente também. E a polícia também apresentou ontem o último suspeito de latrocínio de um empresário do ramo de material de construção. Esse latrocínio aconteceu no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Essa pessoa foi morta há mais ou menos um mês, na verdade no início desse mês, há mais ou menos 3 semanas. O acusado, que estava foragido, se entregou e confessou o crime. Vamos ver. Luciano Siqueira, de 19 anos, se apresentou à polícia no último sábado, após a divulgação da imagem dele. Japinha, como é conhecido, confessou ter atirado no empresário porque a vítima teria segurado no cano do revólver utilizado por ele no roubo. O suspeito ainda aparece em imagens do circuito de câmeras da loja da vítima, atirando contra os 2 filhos do empresário. Ele afirma que já estava querendo realmente cometer o crime de roubo, escolheu aleatoriamente a loja de materiais de construção, juntamente com seu comparsa, Daniel, que já está identificado. Posteriormente, nós iremos até a cadeia fazer o seu interrogatório. Então, ele alega que a vítima tentou desarmá-lo. E aí ele resolveu disparar contra a vítima. Durante a apresentação, os familiares de Odair Nepomuceno pediram justiça pela morte do empresário. Isso, de alguma maneira, conforta um pouco? Sim, conforta sim. Que a gente quer justiça. Doutor, o caso está encerrado da morte do comerciante? Encerrado, resolvido. O outro comparsa dele identificado. Os objetos que foram subtraídos foram recuperados. Então, nós vamos dar esse caso por encerrado com sucesso. E atenção, você que vai sair de casa para ir ao centro, fique atento às mudanças nos ônibus por causa das obras na Praça Adalberto Vale. O repórter Márcio Paz Barreto mostra para a gente agora quais são essas mudanças. Vamos ver. A reforma da Praça Adalberto Vale, aqui no centro de Manaus, começou no último sábado e, com isso, a prefeitura teve que desativar todo o comércio que funcionava aqui no local. Os permissionários foram relocados pelas secretarias responsáveis e o embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo também tiveram que ser alterados. As 29 linhas que funcionavam aqui nesse local foram transferidas, parte para o terminal aqui da Praça da Matriz, que fica em frente ao porto, e a outra parte ao longo da Avenida Getúlio Vargas, a começar pela parada de ônibus em frente à Praça da Polícia. Os fiscais da SMTU e também do Sinetran devem ficar aqui no local, orientando os usuários do transporte coletivo até a próxima quarta-feira. Bem, você já deve saber que em 2016 só vai votar quem fizer o recadastramento biométrico ou o cadastramento biométrico, né, para quem não fez ainda, no TRE. Pois é, o agendamento pode ser feito pela internet, mas o problema é que muita gente que programa a ida acaba faltando no dia marcado, olha só. De cada 10 pessoas que agendam, 4 simplesmente não vão e você pode imaginar todos os transtornos que essa atitude causa. Vamos ver.
Faz mais ou menos 2 semanas que seu Aldecir agendou o recadastro biométrico. Sem demora, fez o procedimento. Cheguei 5 minutos antes, o atendimento muito bom, rápido, já não perde tempo e eu achei bacana. Isso porque, a partir das eleições do ano que vem, quem não fizer o recadastramento não vai poder votar. Por isso, seu Nilson resolveu se antecipar. Marcou há 2 meses. Um dia de folga hoje de trabalho, então tirei para ir fazer isso aí. Eu e minha esposa aqui já. Se não tivesse se organizado, ia esquecer. Esquecer, né? Mas isso é uma coisa que não deve esquecer. O documento principal da vida tem que estar lembrando dia a dia. Só que muita gente esquece, o que justifica tantas cadeiras vazias. O índice de faltosos chega a 45%. São aproximadamente 800 pessoas que agendam, mas simplesmente deixam de ir. Na tentativa de reverter esse quadro, o TRE vai enviar um SMS para lembrar o dia marcado. A mensagem também vai informar o horário e os documentos que devem ser levados. O sistema, até então inédito em todo o país, deve começar a funcionar na próxima segunda-feira. Independente de você ter feito o agendamento antes ou depois da implantação dele, o importante é que a partir do dia 27, o eleitor ele vai receber sempre um dia antes do seu agendamento um lembrete que ele tem um compromisso com a Justiça Eleitoral no dia posterior, sempre a partir das 10 horas da manhã. A ideia é aumentar a quantidade de atendimentos a partir do mês que vem. Em toda a capital, são 1.245.000 eleitores. E até agora, apenas 200 mil fizeram recadastramento. De novembro até julho, nós fizemos o atendimento sem custo nenhum. E com aproximadamente 2.000 atendimentos por dia. A partir de agosto, nós vamos fazer mais ou menos 11 mil atendimentos por dia. Isso nos dá uma folga para terminarmos o cadastramento biométrico aqui na capital até meados de janeiro. E quem já fez o agendamento e não pode aí comparecer no dia marcado, pode cancelar, deve cancelar, na verdade, o atendimento pelo site do TRE, que é o www.tre-am.jus.br. Você vê aí no seu vídeo, também tem mais informações. Agora não deu tempo de anotar, não tem problema não, vai na nossa página do Facebook aí no Manhã no Ar e você tem essas informações. Não deixa de fazer isso, é uma questão aí de cooperar, né, para que seja feita essa economia. As pessoas ficam esperando e a pessoa agendada não vai, existe um prejuízo muito grande, inclusive para outras pessoas que estão tentando antecipar esse agendamento e não conseguem por falta de vaga. Não deu para ir, gente? Não esquece, vai lá, desmarca que você está liberando a sua vaga para uma outra pessoa. Vamos então lá para cima no RC Cop. O Adeilson Buquerque nesse momento está sobrevoando a garagem da empresa Global Green, onde houve uma paralisação na manhã dessa quarta-feira, agora já contornada. Eles já conseguiram então negociar patrões e empregados, é isso, Adeilson? Exatamente, Dani. Parece que já houve aí uma negociação, já houve realmente uma conversa amigável entre patrão e empregado. E uma mostra disso é isso aí que o Alex mostra neste momento, né? Os ônibus, tanto convencionais quanto os articulados, saindo de forma lentamente da garagem aqui da Global Green, que é uma das principais garagens do transporte coletivo da nossa cidade. Infelizmente, né, a população foi prejudicada, já que a paralisação de advertência começou desde as primeiras horas de hoje e desde 6h30 da manhã os ônibus começaram a sair aqui da garagem da Global Green, na zona leste da capital do Amazonas. Inclusive estão todos enfileirados ali e aos poucos, devagarinho, eles vão saindo e daqui a pouco eles voltam às suas atividades, aos trabalhos, e a população agradece sem dúvida nenhuma a população da zona leste da capital do Amazonas. São aproximadamente, segundo a nossa produção, Dani, 241 ônibus que formam a empresa Global Green, ou seja, 241 coletivos que deixaram de sair hoje às ruas e a população, consequentemente, foi prejudicada. São várias as reivindicações, Dani, desses trabalhadores aqui da Global Green. Na pauta estão aí o pagamento imediato do vale quinzenal, aquele, né, de 40% que o trabalhador tem, o vale que deveria ser pago, inclusive, no último dia 20, na segunda-feira, mas não aconteceu, e o pagamento integral do ticket de alimentação, além da participação de lucros. Inclusive, são algumas das reivindicações
A principal que encabeça exatamente, ou que encabeçou essa paralisação de advertência, foi o pagamento imediato do Vale, que deveria ter saído na segunda-feira, dia 20, mas infelizmente não aconteceu. A promessa é que sai agora na sexta-feira e a consequência é exatamente dessa paralisação de advertência por parte principalmente dos trabalhadores, motoristas, cobradores aqui da Global Green, na zona leste da capital do Amazonas. Mas como a gente observa, aos poucos, depois de uma negociação amigável, os ônibus estão saindo, tanto convencionais quanto os articulados. Dani. E a gente mostra nesse momento, ao vivo pelo RCCOP, um momento então que os ônibus, cerca de 240, mais precisamente 241 ônibus da empresa Global Green, que ficaram parados desde as 4 horas da manhã. Eles deveriam começar a sair da garagem por volta de 4 horas. Com essa paralisação, eles só saíram, essa negociação só terminou às 6h30 da manhã. Então os ônibus começaram a sair, que é o que a gente mostra ao vivo nesse momento. Essa paralisação aí de 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, né? Porque tem muitos ônibus que nesse momento estão aí na fila para sair da garagem. Só essa paralisação, cerca de 3 horas, causou aí um problema para cerca de 150 mil pessoas, entre 150 mil e 200 mil pessoas que usam uma dessas 36 linhas abastecidas por esses mais de 240 ônibus da empresa Global Green. As paradas estão cheias, as pessoas realmente que moram nessa área e fazem uso dessas linhas devem chegar atrasadas no serviço, porque só agora então, há cerca de meia hora atrás, há cerca de 40 minutos atrás, os ônibus começaram a sair da empresa Global Green, que é, na verdade, a maior empresa, né, que tem o maior número de ônibus entre as empresas que fazem o transporte coletivo na cidade de Manaus. Bem, Adeilson, uma vez que a situação já está contornada, os ônibus já estão indo para a rua, vai haver esse atraso, sem dúvida nenhuma, das pessoas que fazem uso do transporte coletivo, estão com as paradas cheias, esperando que esses coletivos que a gente mostra agora ao vivo, saindo da garagem, cheguem até as paradas de ônibus, de fato comecem a circular pela cidade. Vai haver, sem dúvida nenhuma, aí um transtorno, já está havendo esse transtorno, mas está contornado, né? Uma questão aí de tempo, de atraso, logo no final da manhã já vai estar tudo normalizado, se Deus quiser. Vamos fazer o seguinte, já que está contornado aí, vamos voltar então lá para a Grande Circular e daqui a pouco eu chamo você novamente para ver como é que está então o trabalho de remoção de corpos. 6 pessoas morreram nessa tragédia realmente que aconteceu na manhã dessa quarta-feira lá na Grande Circular. Eu chamo você então daqui a pouco lá da Grande Circular novamente. Até já, Adeilson. Já estamos indo para lá. Até mais, Dani. Agora vamos falar de saúde. O aumento no número de casos de malária nos últimos 6 meses no estado começou a preocupar as autoridades. A Fundação de Vigilância em Saúde acendeu o sinal vermelho, está em alerta. Um dos motivos é a cheia, por isso as ações de prevenção serão intensificadas. O aumento do número de casos de malária foi de apenas 2%, mas uma possível epidemia da doença em zonas rurais já preocupa a Fundação de Vigilância em Saúde. No primeiro semestre deste ano, foram registrados em todo o estado 31.856 casos, 700 a mais do que o mesmo período do ano passado. E Pixuna foi a cidade com as maiores ocorrências, seguida de Eirunepé e Manaus. É uma situação principalmente decorrente em alguns municípios, principalmente naqueles municípios onde houve o problema das grandes enchentes, estado de emergência, onde nós tivemos um aumento do número de casos. Isso em decorrência de pessoas que se deslocaram da sua casa para a periferia urbana e aí realmente a possibilidade de transmissão é maior. Diferentemente da dengue, o mosquito da malária tem hábitos bem característicos. Eles só saem para picar à noite. Além disso, só se procriam na beira de rios e igarapés. É um mosquito silvestre, por isso todo cuidado é pouco. O diretor da Fundação de Vigilância em Saúde recomenda o uso de repelentes e mosquiteiros. Também é preciso ficar atento aos sintomas, como febre alta, calafrios e dor de cabeça. O diagnóstico pode ser feito em qualquer unidade de saúde. A Fundação também vai intensificar as ações de borrifação nas áreas rurais. Da paredes internas das casas, a questão do fumacê, da termonebulização, que também é feita, e principalmente a questão do diagnóstico e tratamento precoce.
Vamos mudar de assunto, vamos falar de economia agora. Recebemos aqui no estúdio o presidente do Centro das Indústrias, o Wilson Périco, que vai falar sobre os efeitos da crise na indústria no Amazonas, as medidas que estão sendo adotadas para a manutenção de empregos, né, Périco? E também as perspectivas econômicas aí para esse segundo semestre no nosso estado. Muitíssimo obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia para você, Daniela, a todos que nos assistem. E é um momento difícil, né, que a economia do país passa, a nossa região também. Eu costumo dizer, né, me perguntam, é a pior crise que nós já tivemos? Eu digo que a pior crise é sempre a última, é sempre atual. Porque as outras foram superadas, E eu não tenho dúvidas que esse momento difícil vai ser superado. O difícil é dizer quando e como isso vai acontecer, porque não depende da gente, né? A notícia de hoje, sobre essa crise, né, que é uma crise nacional na economia, é sobre o Programa de Proteção ao Emprego, que o governo federal, então, anunciou finalmente ontem as regras, né, que fala, basicamente, em 30% redução de jornada e também 30% em redução de salário. Existe um interesse das empresas do Polo Industrial de Manaus a aderirem a esse programa? A demissão é a última alternativa do empresário. É muito caro você preparar, qualificar o trabalhador para que ele possa executar suas atividades e ter que abrir mão de todo esse investimento, além de todos os custos rescisórios que incidem sobre essa decisão. Qualquer alternativa que seja apresentada à sociedade, ao investidor, ao trabalhador, para a preservação do emprego, apresentada ao empregador, será considerada. Para isso tem algumas questões que nós precisamos analisar. Esse programa de proteção ao emprego, ele permite que seja aplicado durante 6 meses ou até 1 ano, uma redução que pode chegar a 30% do tempo do trabalho, redução dessa jornada de trabalho, com a redução de 30% também dos salários. Isso tem a contrapartida de o empregador assegurar a estabilidade de emprego por 20% do tempo que você fizer. Então, 20% ou 30% também. O que acontece? Você vai fazer por 6 meses a suspensão de contrato de trabalho, você teria que segurar esse empregado, dar a ele a estabilidade de emprego por 2 meses mais, ou 1 ano, 4 meses mais. Se houver visibilidade de retomada do mercado, é uma excelente alternativa, no meu entendimento, a ser utilizada pelo empregador. Tem algumas coisas que nós precisamos aguardar ainda até ver a redação final. Por exemplo, se os segmentos aqui do Polo Industrial estarão contemplados, eu espero que sim. Então não vale para todo o território nacional e por segmentos? Então, existe uma dúvida, porque quando eles apresentaram esse programa, eles citaram alguns segmentos específicos, automobilístico, calçadista, têxtil. Que no caso não temos aqui. Então, só aguardar agora a redação final, que deve aparecer nos últimos dias, vai ser aprovado. E aí sim nós olharmos para o nosso segmento, para a nossa realidade e ver como aplicar essa medida do governo. Até porque, assim, o Amazonas hoje está com uma taxa de desemprego de 9,4% da população ativa. É a segunda maior taxa da região norte, né? Atrás apenas do estado do Amapá. Sabe, eu estava olhando a divulgação do CAGED do mês de junho. Sim. Nos últimos 12 meses, ou seja, junho de 2014, junho de 2015, foram 490 mil empregos da atividade industrial no país que deixaram de existir. Nesse ano, nos últimos 4 meses, 200 mil. E 20 mil empregos a menos aqui no estado do Amazonas. Então, 10% de todo o desemprego causado por essa situação acontece aqui na nossa região. É muito alto. E qualquer alternativa que seja oferecida para a preservação do emprego será muito bem-vindo. Eu digo que o momento não é de nós buscarmos aumento de custo para dificultar ainda mais a competitividade das empresas, dificultar ainda mais a situação de sustentação desse mercado. O objetivo, e o governo dá mostras disso, o governo apresenta alternativas e a preocupação principal é preservar os empregos. Eu falo isso porque nós estamos no meio de uma discussão de convenção coletiva no país e aqui no nosso estado, e isso tem que ser tratado com responsabilidade por ambas as partes. Responsabilidade e honestidade para com o trabalhador, responsabilidade e honestidade para com o propósito que nós temos, que é crescimento. Nesse momento nós estamos caindo, então nós temos que estancar essa queda, encontrarmos alternativas conjuntas, a classe laboral e a classe patronal,
para superarmos esse momento e aí pensarmos em crescer. Périco, eu quero conversar contigo daqui a pouquinho sobre essa questão dos televisores, né? Houve uma queda aí, infelizmente, muito grande. Você é um grande conhecedor, né? Porque a indústria a qual você comanda é do segmento eletroeletrônico, você também é presidente patronal, né, dessa área de eletroeletrônica. Eu quero conversar com você especificamente sobre esse polo que é tão importante aqui para o polo industrial de Manaus, esse setor de eletroeletrônicos. Mas antes a gente vai interromper rapidamente a entrevista. Eu vou voltar com a Adeilson, que já está novamente lá no local do acidente, onde hoje de manhã 6 pessoas morreram, num acidente gravíssimo na Grande Circular. As imagens são do Alex, né? Nós estamos com o RC Cop sobrevoando ao vivo o local, mas quem traz informações para a gente é o Márcio Azevedo, que está em solo, está ali embaixo, perto do acontecido. Fala, Márcio. Daniela, os corpos acabaram de ser retirados, todos aqui foram retirados já de dentro desse veículo do Voyage. Foi preciso ter um segundo carro do IML para fazer a retirada e uma situação bem minuciosa. Tiveram, infelizmente, que fazer catar parte dos corpos para botar pelo isso, porque dada a gravidade. A situação, já foi identificada uma pessoa, o motorista, que estava com a identificação, chama-se Robson Nascimento Bastos, de 25 anos. A jovem que estava no banco da frente, no banco do passageiro com ele, também foi identificada pelo pai, mas a gente só conseguiu o primeiro nome. A jovem chama-se Thaís e tinha apenas 19 anos. Os demais integrantes do veículo que acabaram falecendo não foram identificados ainda. Os corpos já vão ser encaminhados agora para o Instituto Médico Legal para ser feito todo esse trabalho de reconhecimento e liberação para, posteriormente, sepultamento e velório desses corpos pelas famílias. Agora, Daniela, a imagem de como ficou o veículo é impressionante. Parece que o Voyage era de papel. Ele ficou com a lateral esquerda, a lateral do motorista, completamente rasgada. Foi rasgado o local. Não existe outra palavra para dizer. Está tudo rasgado aqui. Agora, pela essa posição que o Alex está mostrando aí, você vê que o carro ficou completamente aberto. A gravidade. E a gente visualizou ali a frente do ônibus, né? O ônibus também ficou com a frente toda arrebentada, um pneu furou. Enfim, situação muito grave. Agora, o trabalho de finalização de perícia, apresentação do laudo, né, de fato, das causas, se o motorista estava de fato embriagado ou não na hora do acidente, mas por relatos de testemunhas, como já disse aqui o delegado, e o motorista do ônibus que acabou se envolvendo no acidente, aparentemente o cara estava bêbado. Então, a situação é essa. O ML já está deixando o local nesse momento e os curiosos também estão saindo aqui da área. Apenas o veículo está no local, deve ser empurrado para a lateral, para liberar o trânsito aqui na Avenida Grande Circular 2, na zona norte de Manaus, próximo à reserva do Fuduc, Daniela. Obrigada, Márcio Azevedo, falando ao vivo, com imagens ao vivo lá do RC Cop. Você vê todos os detalhes dessa tragédia realmente na Grande Circular, com 6 pessoas que perderam a vida num acidente gravíssimo de carro nessa manhã. Você vê todos os detalhes, então, dessa situação no Alô Amazonas, logo mais meio-dia, com o Márcio Azevedo. Obrigada, Márcio Azevedo. E também a Adeilson Albuquerque e a equipe aí do RC Cop, que mostra sempre os acontecimentos da cidade ao vivo pra gente. Até mais, gente. Obrigada. Uma tragédia, realmente, né? Vamos voltar, então, a falar de economia com o Wilson Périco, que é presidente do Centro das Indústrias. A gente, antes de interromper aqui para a entrada do Márcio, ao vivo, sobre o acidente, a gente estava falando sobre o segmento de televisores. A gente sabe que o polo eletroeletrônico é fundamental, né, para as indústrias, para a gente manter enfim, a indústria forte. E agora saiu essa semana os números de comércio, né, 39% de queda, quase 40% de queda. Como é que vocês estão enfrentando a situação? Esse comparativo, ele tem um agravante por ter sido 2014 um ano de Copa, né? Então a atividade do eletroeletrônico em televisores se concentrou muito nos primeiros 4 meses do ano passado e isso agrava, traz um comparativo ainda pior. Então, o que nós temos que olhar é a previsão do ano. A previsão do ano não é boa, não vai ser 40% a menos, mas não vai ser um ano de crescimento. As empresas estão estocadas, o comércio hoje ele passa por uma questão de credibilidade. O que é? Essa crise não é uma crise econômica, é uma crise de confiabilidade no cenário político que nós estamos passando, que se reflete na redução de emprego no país, como nós falamos,
E isso traz reticências, traz receio do consumidor em adquirir produtos que não sejam de primeira necessidade. As pessoas estão inseguras. Exatamente. Então, o que acontece? Aquele desempregado já não tem o poder de compra, então ele não vai comprar mesmo. O entorno, então as pessoas que estão empregadas, os vizinhos, ficam com receio de acontecer a mesma coisa com eles. E isso cria um ciclo vicioso, ou seja, você retrai o consumo, reduz a demanda por novos produtos, reduzindo a demanda por novos produtos é a situação que nós passamos aqui, risco de mais desemprego. É por isso que a importância de preservarmos o emprego, para que gradativamente e aguardar as medidas acertadas por parte do governo, para resgatar essa confiança, retomarmos a normalidade e retomarmos o consumo. A gente sabe que tradicionalmente esse segundo semestre é de crescimento para as indústrias, né? Porque tem o Natal aí e grandes redes varejistas acabam fazendo as encomendas normalmente nesse período, julho, agosto, para dar tempo de produzir setembro, outubro até novembro, e tem 12 dias mais ou menos de deslocamento até os grandes mercados consumidores no sudeste do país. Já existe um indício desse reaquecimento? Os pedidos já estão chegando ou o estoque ainda é muito alto? Então, existe o estoque, existe a expectativa, não existe nenhum movimento de crescimento ainda da atividade. O que as empresas fizeram? Além da questão do desemprego que nós falamos, 20 mil empregos a menos no polo industrial, cerca de 35 mil trabalhadores passaram por um processo de férias coletivas nas empresas. Parte desses trabalhadores, dentro da sazonalidade como a indústria de motocicleta e ar-condicionado, que tem por hábito dar as férias coletivas nos meses de junho e julho para os seus trabalhadores. Mas isso afetou outros segmentos, no qual também o segmento eletrônico da fabricação de TVs. Por que isso foi feito? Para reduzir um pouco esse excesso de estoque que as empresas tinham e poder retomar a atividade dentro dos níveis anteriores. Nós não temos previsão de crescimento da atividade, mas retomar a atividade nos níveis anteriores a esse período de férias coletiva para atender o final do ano. A sinalização é sempre otimista, por conta da data do final do ano, principalmente. São duas datas principais no comércio, o Dia das Mães e o Natal. Então, nós temos essa expectativa de que se retome aos níveis anteriores, não há expectativa de crescimento, mas de manutenção, que já é um grande fator para a gente considerar no momento que nós estamos passando, ou seja, preservar aquilo que nós temos, inclusive em relação ao emprego, para atender a demanda em final de ano. A única medida mais, digamos assim, restritiva foi a questão das férias coletivas. Ou já existe efetivamente no segmento eletroeletrônico demissões, linhas paradas? Como é que está a situação? Não, tivemos demissões e muito fortes no primeiro semestre, no segmento eletroeletrônico. Não de terceirizados, mas de efetivos? Não, efetivos. Nós fechamos o ano passado com perto de 123 mil empregos no polo industrial. Hoje nós temos em torno de 100 mil. Então, isso é um dado bastante preocupante. Agora, as empresas têm, além das férias coletivas, aquela medida de suspensão do contrato de trabalho, que é chamado layoff. Algumas empresas estão optando por isso, por entender que no último trimestre vai haver essa retomada aos níveis anteriores, então dá para você fazer durante 3 meses essa suspensão de contrato de trabalho. É importante se manter otimista. Eu não tenho outra forma de ver isso. De novo, eu falo, nós já passamos por momentos difíceis no passado e superamos. Esse é mais um momento difícil e vai ser superado. Não depende só da iniciativa privada. Depende de medidas acertadas por parte desse governo, como eu disse, para resgatar a confiança da população, para resgatar o nível de crescimento do país. Isso não acontece esse ano, nós temos que ter essa consciência. Oxalá essas medidas sejam apresentadas agora para que nós possamos, no segundo semestre do ano que vem, já sentir uma retomada e aí pensar em voltar a crescer. Mas nós não podemos perder o otimismo, nunca. Nunca. De novo, nós já passamos por crises anteriormente e todas essas crises foram superadas. Essa é mais uma e vai ser superada, eu tenho certeza disso. Queria te fazer uma última pergunta a respeito da greve, né, dos servidores da Suframa, 56 dias de paralisação, eles retomaram, mas é claro que a crise não está totalmente resolvida porque eles não conseguiram, não há um aceno aí do governo para o reajuste que eles pediram. Há uma promessa aí da bancada do Amazonas, da região norte, se mobilizando no Congresso Nacional, de brigar por isso. Mas esse
clima de instabilidade, quer dizer, nós temos uma situação nacional, mas a gente tem um clima de instabilidade também em relação à Suframa, não há um superintendente efetivo. Como é que é trabalhar com esse clima instável? Sabe, Daniela, é muito triste ver o descaso do governo federal para com o modelo Zona Franca e para com a autarquia. Eu digo isso porque a nossa região é uma das 8 regiões do país que retribui ao governo federal em arrecadação de tributos valores acima do repasse compulsório que recebe. O Amazonas devolve 4 vezes esse repasse ao governo federal. Isso se dá pelo modelo de exceção que nós temos, que é um modelo exitoso. E isso passa pela gestão da Suframa. Nós não estamos felizes com a decisão adotada. Nós estamos aliviados por conta da pressão que estavam sofrendo a sociedade, a indústria e o comércio, pela falta de insumos já que começava a acontecer na nossa sociedade. Há de se enaltecer a postura dos servidores da Suframa. O Centro da Indústria, ele sempre foi solidário a esse pleito, que não é de agora, faz mais de 6 anos que eles estão buscando essa equiparação, mas mostraram, primeiro, comprometimento com a nossa região. Segundo, de novo falando do Poder Público Federal, o descaso de um governo que vem da classe trabalhadora e trata o trabalhador, nesse caso o servidor da Suframa, com o descaso que tem feito, empurrando com a barriga essa negociação. Há de se enaltecer a coragem do governo do Estado de ter assumido essa responsabilidade, que não é dele. Ele não tem isso no orçamento dele. Ele fez isso através da Cefaz para aliviar essa pressão. Mas o governo do Estado, ele preza por aquilo que lhe compete fazer. A competência de fazer a fiscalização hoje das mercadorias que adentram o território da Zona Franca de Manaus é da Suframa, e é isso que nós temos que resgatar. Resgatar a representatividade da Suframa, resgatar a autonomia da Suframa para os assuntos que são de interesse e de direito dos investimentos e dos empregos gerados por esses investimentos aqui no Amazonas, sejam feitos aqui em Manaus e não nos corredores em Brasília. Que nós tratemos os assuntos da Zona Franca de Manaus com seriedade e conceito de brasilidade e não com descaso que os técnicos dos ministérios tratam, cerceando o direito dos investimentos quando não publicam os PPBs. Nós temos mais de 12 PPBs aguardando publicação em Brasília. PPBs, para as pessoas que não conhecem, que é o processo produtivo básico, que é fundamental para que novas empresas ou linhas de produção se instalem na cidade. A obrigação que o investidor tem que fazer é o nível de adensamento dessa cadeia, que ele tem que cumprir para poder oferir os direitos aos incentivos pelo decreto 288. E o que eles fazem? Eles limitam o crescimento da nossa região ao não publicarem os PPBs. Nós tivemos alguns casos, levamos 5 anos para aprovar um PPB da indústria de fármacos. Tem empresa que quer fabricar turbina aqui em Manaus e não consegue não consegue aprovar o PPB por conta do entendimento dos técnicos em Brasília. Isso sim, nós temos que tratar com muita força, aí a bancada federal, a nossa representação toda, o governo do Estado, as entidades de classe, buscarmos o direito. Nós não estamos falando de interesse. Porque toda vez que uma fábrica dessa é impedida de se instalar ou uma nova linha de ser montada, menos emprego. Menos emprego, e a gente não consegue diversificar. O nosso Estado tem um desafio grande para os próximos 50 anos. Primeiro, preservar o que nós temos hoje dentro do Polo Industrial de Manaus e trazer novos investimentos para esse polo. Mas não menos importante que isso, buscarmos novas matrizes econômicas do interior do Estado, para tirar essa centralização de riqueza da capital e tirarmos o Estado da situação de refém que é hoje das benesses de Brasília. Nós não estamos falando de favores, não. O nosso Estado não está com o pires na mão, nós estamos falando de direito, resgate do direito, respeito ao direito concedido pela Constituição ao modelo Zona Franca. Périco, muitíssimo obrigado. A gente realmente torce para que essa situação nacional se reverta. Também as peculiaridades do nosso modelo e as fragilidades possam ser revertidas e que a gente tenha principalmente a manutenção dos empregos, porque as pessoas realmente precisam, né? O que a gente puder fazer para manter esses empregos, então que seja feito. Parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado no Centro da Indústria. Obrigada pela sua visita aqui. A nossa torcida para que essa situação melhore o mais rápido possível. Essa torcida é nossa. Eu agradeço o convite e digo mais uma vez, nós vamos superar esse momento. Nós já passamos um momento ruim, esse momento é mais um, nós vamos superá-lo. Agora, precisamos ter responsabilidade e precisamos do respeito do governo federal para com o modelo Zona Franca e toda a contribuição que a nossa região dá para a região norte e para o país. Conversei com Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Amazonas. Muitíssimo obrigada novamente. A gente vai então agora para um intervalo e volta em instantes aqui com o Manhã no Ar. Até já. Estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha só, você que anda aí com mototáxi, fique atento,
porque tem novidades nesse mercado. Já está funcionando um aplicativo ali de celular que promete dar segurança e comodidade aos usuários do serviço. O aplicativo é resultado do trabalho de conclusão do curso de um aluno daqui, da Universidade do Estado do Amazonas. Vamos ver essa reportagem que é muito legal. Oi, eu preciso de uma corrida daqui até o Japim. Tô te esperando aqui, tá? Parece uma ligação comum para quem pede um táxi. Só que não é o caso. Do outro lado da linha, quem atende é o Sebastião. Tudo bem, eu vou ver só a localização. Tá ok. Mototaxista há 4 anos, agora ele lida com uma nova forma de atender ao passageiro. É um novo aplicativo onde o usuário consegue ver pelo celular um mapa com todos os mototaxistas que estão online. O iMototáxi é o resultado do trabalho final do Rilson, acadêmico do Núcleo de Computação da UEA. O usuário, ele acessa, com sua conta que ele criou, aí a partir da sua localização, o aplicativo ele pega a sua localização por meio de GPS, a partir dessa sua localização ele mostra quais são os mototaxistas que estejam cadastrados no aplicativo e que estejam livres, que estão mais próximos dele, da sua localização. O aplicativo começou a ser desenvolvido em julho do ano passado. E em menos de uma semana de funcionamento, já são mais de 100 pessoas cadastradas. Além de dar comodidade para o passageiro, também garante segurança. O aplicativo viabiliza que seja possível ao passageiro obter informações a respeito do mototaxista, como o nome, como o telefone, como o número da placa da moto, o tipo de moto. Para o seu Sebastião, a inovação vai ampliar sua clientela. Facilitando muito a nossa vida de mototaxista. Porque antigamente tinha que dar o número, tinha que ligar, agora não. Você abaixa o aplicativo, eu vou ver quem está me ligando, o cliente vai ver quem eu sou e vai ter uma relação de confiança. E os planos são bem mais ambiciosos. O objetivo do Rilson é ampliar a área de atuação do aplicativo. A gente começou com esse projeto para ser aqui na área da cidade de Manaus, mas a gente tem intenção de expandir ele para outras cidades daqui da região norte, onde os mototaxistas já são também bastante populares. O aplicativo é gratuito e, por enquanto, não está disponível para as plataformas iOS e Windows Phone, apenas para Android. Os passageiros já aprovaram a ideia. Eu acho que o aplicativo vem justamente com a nova tendência de que você faz tudo pelo celular, inclusive achar um mototáxi e facilita para quem não conhece nenhum mototáxi, Que bacana, e a gente fica aí orgulhoso que um amazonense tenha desenvolvido, então, esse aplicativo que é de utilidade para todo mundo. Você quer saber como baixar, como fazer, qual é a evolução aí do sistema, quando é que começa a operar? Olha só, você faz o seguinte, você entra na nossa página do Facebook, do Manhã no Ar, no Facebook, você tem todas essas informações. Gostou? Acha que é útil para a sua vida? Pois vai lá que a gente ensina tudinho como fazer aí para você usar, então, esse sistema. Agora, vamos falar de Pan-Americano? Vamos lá? O tênis de mesa garantiu 2 medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Ouro no masculino e prata no feminino. A Carol Queiroz traz as informações pra gente lá de Toronto. Ela fez essa reportagem, vamos ver. Nas semifinais, Brasil e Porto Rico fizeram um jogo para colocar o coração à prova. E encontraram no caminho uma pequena pedra no sapato. Adriane Dias, de 14 anos, deu trabalho, mas a queridinha da seleção de Porto Rico não foi suficiente para parar as brasileiras, que mesmo com o placar apertado, terminaram o jogo classificadas. Elas querem matar o velho aqui. Não, mas elas reagiram muito bem, e acho que essa vitória só fortalece para que elas possam disputar a final mais empenhadas, com mais confiança ainda. A vitória suada do Brasil contra as porto-riquenhas serviu de aquecimento para a grande final do tênis de mesa feminino. Isso porque, para chegar até o tão sonhado ouro, elas tiveram que enfrentar um adversário ainda mais difícil, as americanas, invictas desde o início da competição. Na primeira partida, Lingui enfrentou Zheng. A brasileira saiu na frente vencendo o primeiro set, mas a norte-americana acabou vitoriosa. Na sequência, Carol fez um grande jogo contra a número 1 dos Estados Unidos, mas foi superada por 3-2. Nas duplas, Lingui e Lígia começaram bem,
Mas o entrosamento não foi suficiente e as americanas venceram a última partida e levaram o ouro. As atletas não esconderam a decepção. Ainda quando acabou o jogo, eu olhei pro Hugo, ele como fosse meu pai, né? Então, a gente tava junto, lutando o mesmo objetivo. E eu sei que ele é Mr. Pan, ele não gosta de prata. Manter a cabeça firme, bastante confiantes, que ainda tem o individual. E parabenizar, né, pelo trabalho feito. Acho que era o que a gente esperava. Lutaram muito, isso foi importante. A prata conquistada é um marco na história do tênis de mesa. Há 16 anos, o Brasil não conseguia uma medalha em Pan-Americanos na categoria feminino por equipes. A última foi o bronze em 99, com a amazonense Lígia, que exibe com orgulho a mais nova conquista. Ter a prata no peito já dá uma moral para você entrar nesse individual com mais garra ainda para tentar mais uma medalha? Sim, com certeza. Até porque mostramos que somos uma grande equipe, ficamos em segundo, mas a gente quer mais, com certeza. Mas as emoções não pararam por aí. A noite também teve a final por equipes masculinas. E contra o Paraguai, o Brasil venceu por 3-0 e ficou com o ouro. Aí a nossa conterrânea amazonense Lígia da Silva ganhando prata, que é bom demais também, né, gente? É um prata qualquer, o prata do Pan-Americano, lógico, que lá no final todo mundo chegou tão pertinho do ouro, quer o ouro. Mas aí, parabéns, então, para a nossa equipe de tênis de mesa feminino, em que faz parte aí a amazonense Lígia da Silva, um orgulho para todos nós. Agora a gente vai falar de uma promessa que virou realidade. Aos 11 anos, o menino Abraão já é campeão brasileiro de hipismo na categoria mirim e ainda quer mais. Pensa que é só isso, ó? Né? Não, vamos ver. O amor pelo cavalo surgiu quando Leandro tinha apenas 6 anos de idade, por incentivo do avô. Nós estávamos caminhando aqui no Tarumã, ele viu o cavalo e pediu que eu comprasse, que ele queria aprender. O primeiro cavalo ele não gostou, que era pequeno, botamos o outro na mão, pedimos outro, ele adorou e disse, é esse o cavalo que eu quero. Uma paixão que logo despertou o talento de Leandro para o hipismo e que deixa seu maior incentivador nisso tudo com o coração emocionado. É tantas e tantas emoções que nada supera o que você vê e o momento que o coração explode. É fantástico. O brasileiro não foi uma competição fácil para o cavaleiro. Ele teve que superar 79 atletas e a sensação é de dever cumprido. A gente já tenta há 2 anos. Nunca, assim, deu muito certo, assim, a gente nunca conseguiu uma vaga na final. E esse ano era o meu último ano nessa categoria, então a gente foi com muita expectativa. E a gente conseguiu o que queria, que era ganhar o brasileiro, entendeu? Leandro tem apenas 11 anos de idade e é o atual campeão amazonense brasileiro da modalidade. A próxima competição dele vai ser em Orlândia, São Paulo. O treinamento diário é 2 horas por dia. A gente se dedica bastante, monta o máximo número de cavalos, porque os cavalos que dão a experiência para ele. O atleta sabe bem o que quer e já traça metas para as próximas competições. Nosso próximo objetivo agora é o agromê. É ser campeão do agromê. Daí vamos treinar de novo e ano que vem vamos no brasileiro, só que agora em 1:10. E classificando no brasileiro, que tem agora uma grande chance, que a gente já está confiável. E classificando no brasileiro, a gente vai pro sul-americano. Aí, daí eu pretendo ir pro sul-americano e depois pro pan-americano, Olimpíada e assim vai. Que fofa, assim vai, Leandro. E a gente, ó, desde já, sempre na torcida, mais um talento aqui que orgulha todos os amazonenses. Olha só, a produção preparou assuntos aí, os assuntos do dia, para você ficar bem atento nessa quarta-feira. O que a gente tem, gente? Vamos lá. Corpo de Dança do Amazonas com o espetáculo Sagração da Primavera. Hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita, o espetáculo de balé moderno, com uma releitura amazonense aí da Sagração da Primavera, que é um clássico, né? Serão 36 minutos com o Corpo de Dança do Amazonas em cena, com música de Igor Stravinsky. O que mais que a gente tem, então, no Assuntos do Dia, para você ficar atento nessa quarta-feira, inauguração da Vila Food Park. Hoje, a partir das 6 horas da tarde, na rua São Luís, no Adrianópolis, será oferecida à população um espaço
projeto gastronômico de food trucks, né, que estão super na moda, especializados em hambúrgueres artesanais, cachorro-quente, hot dog. O projeto prevê que o local receba food trucks e até food bikes, né, as bicicletas aí também entrando nessa onda. A Vila Food Park utiliza um conceito amplamente conhecido em várias cidades do mundo, como São Paulo e Nova York, Manaus agora também nessa onda. A gente tem mais um assunto para todo mundo ficar atento hoje. Olha só o que a gente tem aqui. Semana da Teatralidade, hoje até sexta-feira, de 9 a meio-dia e depois de 2 às 5 da tarde no Museu Casa Eduardo Ribeiro, lá na rua José Clemente, 322. A Semana da Teatralidade vai colocar em pauta a profissão no Amazonas, usando elementos teatrais, atuações e diálogos, performances aí entre ex-alunos. E a gente, lógico, acompanha e dá essa dica para você aqui no Manhã no Ar. São 7 horas e 54 minutos. A gente fica por aqui agradecendo muitíssimo a sua companhia na manhã dessa quarta-feira. E agora você fica com a programação nacional da Rede Record. Tchau, gente. Até amanhã.